Olá, você está no curso Planejamento Físico e Econômico Spider Projects, agora na aula 7 de um conjunto de 8 unidades nessa fase de planejamento. Nosso trabalho agora vai estar especificamente focado na verificação dos custos, orçamento, dotação orçamentária e uma parte complementar de agendamento de trabalho e outras formas de programação e cronograma. Nessa unidade 7, ainda insistimos na forma de relacionamento professor-aluno, através da tutoria individual com apoio de livros, vídeos e um site repleto de informações complementares. Todo esse trabalho está dentro do Moodle e o nosso livro de apoio continua sendo a última versão das nossas publicações. Nessa unidade 7, temos que falar sobre o complemento do que já foi mostrado na unidade anterior, definição de custos, formas estimativas de orçamentação, dotação orçamentária, múltiplas moedas e, em particular, nós vamos dar uma ênfase maior nos valores ao longo do tempo. As estimativas de custo, o orçamento, que é o valor ao longo do tempo, o financeiro desses valores e o financiamento, um cronograma mais completo e vamos falar também nessa primeira parte de moedas, o uso de moedas dentro do projeto. Nós já estamos acostumados com um fluxo de trabalho onde a construção do projeto passa pela alocação dos recursos, dos custos e chegamos então ao planejamento dos custos. Mas agora nós vamos trabalhar especificamente a alocação dos custos diretamente nas atividades como uma outra forma de fazer o levantamento dos gastos ou da programação de custeio desse trabalho. Então, o nosso planejamento físico e econômico deixa claro aqui a parte econômica. Nós vamos comentar aqui 5 maneiras de fazer a alocação de custos dentro do projeto. Vamos começar pela maneira chamada de analogia. Alocar os custos nas atividades, nos produtos, no projeto, por forma análoga. Foi montado um pequeno exemplo de projeto com algumas atividades e chamamos de PME78, que está disponível nos nossos materiais de estudo e consulta dentro do Moodle. E aqui nós criamos também 5 modos, 5 layouts. E aqui eu vou chamar a atenção para que o nosso projeto tenha uma fase 0, onde nós temos uma atenção ao acompanhamento e monitoramento pelas Hammocks. E temos 5 fases, 5 produtos, 5 entregas, cada um desses produtos ou fases com algumas atividades, trabalhando no tipo duração para ficar mais simplificado, e aqui nós temos as quantidades a serem produzidas. Quantidades a serem produzidas pelas atividades que vão resultar nos produtos. Temos umas durações ou uns prazos de execução, o agendamento já foi calculado, e aqui foram colocados alguns campos. E eu chamo a atenção que nessa ferramenta é possível definir diversos componentes de custo. Componentes de custo, custo análogo, para nós trabalharmos a alocação por analogia, custo por fornecedores, para nós trabalharmos especificamente os custos das atividades por conta de preços ofertados pelos fornecedores de serviço, o custo paramétrico por conta daqueles calculados em função de parâmetros que foram ajustados, identificados para a produção dos volumes das atividades, o custo bottom-up, aquele que a gente vem praticando pela alocação dos recursos, e cada parte do recurso compõe na sua totalização o custo da atividade, por consequente o custo do produto ou da entrega, e no final do projeto, e o custo reserva, que nós vamos falar mais adiante. Ou seja, diversos componentes podem dar origem ou podem nutrir diversos centros de custos. Então, o custo por analogia
ou custos, que nós trabalhamos composições de custos por analogia, por semelhança de outras atividades ou projetos, eles podem ser congregados em um centro de custo. Esse tipo de recurso do aplicativo nos permite trabalhar simultaneamente diversas modelagens de custeio e trabalhá-las de forma independente, analisando seus resultados. Aqui, nós fizemos de forma didática a inclusão de custo análogo, e o custo análogo aqui, pelas colunas, a gente pode ver que, obedecendo ao que nós já vimos na aula 6, na aula 5, o componente de custo pode ter uma componente fixa, uma componente por período de uso, uma componente por volume produzido. E aqui nós colocamos, nessas fases, nesses produtos, nós colocamos o custo de produção por volume, o custo análogo pela distribuição. Aqui o perfil é se faz tudo antes, se cobra tudo antes, se cobra tudo depois, se cobra parte antes e parte depois e as outras partes diluídas. Se nós estamos cobrando por hora produzida, aqui nós temos 12 dias, teríamos um conjunto de 8 vezes 12, 96 horas. Então nós teríamos um custo por hora e temos também o custo fixo, um custo análogo que fica fixo pela sua alocação. Vou colocar aqui o custo análogo fixo. Análogo fixo. Essas componentes todas aqui é o restante. Aqui é a totalização dos custos. Então aqui eu defino esse modo, preservo o modo, custeio por analogia. Digamos que nós, por experiência, sabemos que não há um custo por volume aqui. Mas nessa produção, nós temos um custo por volume produzido aqui da ordem de 1.500 unidades monetárias. Esses não têm custo por produção ou imposto ou valor ou verba a ser despendida, mas esse aqui também tem. Então eu vou preenchendo aqui com as informações, repito, por analogia, por história, por comparação dos produtos. Não vamos falar em custo de perfil, nesse caso. Por hora, nós não temos um custo de produção por hora, mas nós temos um custo histórico, dizendo que essas atividades aqui têm um custo histórico de produção que eu vou copiar em função, inclusive, dos volumes produzidos. Eu vou colocar aqui todos os custos que já foram praticados no passado e que nos parece ser interessantes, adequados para estimativa de custo de todos os nossos trabalhos. Preenchido de forma aleatória, eu coloco aqui também nas atividades de acompanhamento um custo análogo por hora de trabalho desenvolvido, e esse trabalho acompanha todo o processo de produção, e aqui nós já tivemos um histórico de resultados dessa ordem de grandeza aqui. Bom, se nós temos todos os custos alocados, ou por volume produzido, como imposto, taxa, licença, como custo já praticado, fixo por contrato, e aqui, por analogia, pelo volume de horas a serem produzidas, um custo semelhante, eu posso recalcular o planejamento e também verificar a totalização de custos e materiais utilizados. No nosso caso aqui serão custos. Temos um valor de 11 milhões, onde nós temos aqui atividade de acompanhamento 371 mil e as demais de produção da ordem de 900, 1 milhão. Para ficar mais didático, eu vou separar esses dois grupos de administração e produção, não deixando que as entregas sejam todas misturadas.
propriedades, o projeto agora vai passar a ter duas grandes fases, ou dois grandes agrupamentos. O primeiro agrupamento será de administração, que eu vou chamar de ADM, e o segundo será de produção. Mais tarde nós vamos entender melhor o motivo disso. Eu copio todas as fases, Ctrl X, Ctrl D, debaixo da produção. E copio a fase 0, Ctrl X, Ctrl D, debaixo de ADM. Assim, tendo dois grandes pacotes, eu posso pedir eventualmente para reprogramar, reagendar, calcular entregas, datas, prazos, calcular novamente os gastos, as despesas, e nós vamos ter aqui o mesmo valor total, porém agora discriminado em 371.000 no que diz respeito à administração e 10.785.000 unidades monetárias de produção. Então aqui nós temos a alocação de custos dentro da técnica de custeio por analogia. E nós conseguimos ver aqui que é possível fazer isso de forma simultânea a outros tipos de alocação, sem nos confundir, sem misturar componentes e centros de custos. Claro que a gente pode também apresentar gráficos aqui, por exemplo aqui, botão direito, já bastante conhecido do nosso treinamento, apresentar gráficos de custo de saída do componente específico de analogia acumulado durante o período mês, devidamente identificado no seu título, na sua apresentação, especificamente aqui na cor azul, para mostrar que é positivo, ou seja, saída, mostrando valores sem casas decimais. Nós podemos ver aqui o gráfico de consumo de dinheiro, o perfil de gastos em cima da alocação dos custos pelo princípio do custeio por analogia. A alocação dos custos agora por conta dos preços ofertados pelos fornecedores. Em diversas ocasiões, nós solicitamos preço ao mercado, apresentamos um convite ao mercado e os fornecedores daquele serviço apresentam para nós preços e, em cima do critério de melhor opção, opção menos custosa, opção mais adequada, nós escolhemos os fornecedores. Vamos ver como é que fica isso na ferramenta. Nós temos um layout aqui produzido para custeio por fornecedores. Custeio por fornecedores, imaginamos que nós temos 1, 2, 3, 4 aqui como exemplo, centros de custeio, especificamente campos a serem utilizados para municiar, preencher o componente de custo fornecedores fixo. E aqui eu tenho a totalização, mais uma vez, pelo centro de custo. Vamos observar que eu coloquei também um campo chamado flag, um campo de marcação. Esse modo foi feito, esse layout foi produzido para também dar algumas indicações de recursos que a ferramenta tem. Aqui, então, nós temos o nosso layout que prevê colocar valores recebidos após um convite para os fornecedores produzirem as atividades na forma de contrato, na forma de fornecimento de serviços. Sendo assim, imaginamos aqui, a título ilustrativo, que todos os trabalhos serão contratados e que todos os trabalhos foram jogados ao mercado como convite e que os convites foram atendidos e 4 fornecedores trouxeram as informações. Eu vou preencher aqui as células com os valores que foram recebidos por esses fornecedores de forma ilustrativa. Preenchidos aqui, como foi dito, de forma ilustrativa, devo mostrar mais alguns recursos desse layout. Valor proposto e um sinalizador.
Foram colocadas aqui algumas fórmulas. E essas fórmulas têm o objetivo de ajudar a entender o cálculo da escolha do fornecedor. Aqui o sistema deve, através de 4 fórmulas, dizer se o fornecedor fica ou sai. O que é o fornecedor fica ou sai? Se o valor dele for maior que a média. Então eu tenho uma média aqui, que será calculada em função dos 4 fornecedores. Essa média dos preços, está aqui. A fórmula foi colocada, de modo que, ao ser executado o pedido de cálculo, a média, ela toma os 4 valores e divide por 4. É uma média aritmética simples. E o fica ou sai é uma fórmula que faz com que o flag, o sinalizador, aceite um valor do tipo O, se o valor tiver 20% a mais ou a menos, estiver dentro de uma faixa de 20% da média. Os fornecedores, nesse exemplo ilustrativo, que estiverem com valores acima de 20% ou abaixo de 20% da média calculada dos fornecedores, receberão um nada no flag e receberão um O no flag se eles atenderem a essa condição particular que foi colocada aqui através de 6 fórmulas. Então, as fórmulas que estão aqui, elas vão acontecer aqui. São 5 fórmulas, média e o fica ou sai para o flag. Essas fórmulas de fica ou sai e a média são calculadas durante o agendamento e o cálculo de custeio, totalização de valores do projeto. Essa fórmula de qual que eu vou escolher vai ser comentada a seguir e não funciona junto do cálculo, ela tem que ser invocada. Eu vou calcular a programação de trabalho e também vou calcular os custos. O que nós temos aqui é média zero, custo zero. Não temos ainda um fornecedor eleito. Mas parece que todos esses que têm um O no flag são passíveis de serem eleitos pela equipe. Ou seja, esse fornecedor está abaixo ou acima da média. Esse fornecedor aqui também, nessa condição, está abaixo ou acima da média. E agora eu preciso colocar um X. No nosso caso aqui, no exemplo que foi colocado, será um X maiúsculo. Então, eu escolho esse e escolho esse. Aí eu posso vir na fórmula e acionar a fórmula qual que eu escolhi. Essa fórmula aqui que vai assumir o valor de fornecedor. Vamos ver aqui. Marquei 2. O componente de custo já recebeu aqueles que foram escolhidos. Se eu marcasse esse aqui e não esse, viria para cá. Aqui, então, eu continuo com o processo marcando X, aonde eu acredito ser a melhor opção. Acredito que se não marquei nada errado, reagendando, calculando valores. Na verdade, eu marquei errado. Eu tinha que marcar um X e não marquei um X. E eu tinha que chamar a fórmula que prevê o uso do X como referência. Eu marquei o X e mandei calcular, o que não faz sentido. Vamos novamente, vou marcar um X naqueles escolhidos. Mais uma vez, agora marcando o X no lugar certo. Eu observei durante o trabalho que esse conjunto aqui não está fazendo sentido. Então, eu vou pedir para calcular a fórmula, especificamente aquela que aloca no custo de fornecedores fixo o vencedor, e percebo que
Esses dois não foram escolhidos, esse não foi escolhido nem esse. Esse porque não tem opção dentro daquele critério de maior ou menor 20% da média. Por conta disso, e uma decisão interna, vamos escolher esse aqui. Coloquei um X, aplico novamente a fórmula, e a escolha pelo X coloca o valor no lugar. Aqui nós temos esse e esse. Por uma questão interna de escolha, escolhemos esse aqui. Vamos ver. Pelo critério de escolha, escolhemos esse aqui. E aqui nós temos dois ainda não definidos. Eu vou colocar esse e esse. Eu digo a partir de critérios, dentro de valores elegíveis. Então, parece que nós já temos agora, não pela fórmula automática, mas sim pela marcação do X e o uso de uma fórmula específica, nós já temos o preenchimento do custo dos fornecedores, em função de diversos fornecedores, o melhor contrato para o nosso trabalho. Aqui eu faço a verificação dos custos e descubro o valor que nós vamos trabalhar em cima de escolhas dos contratos. Os fornecedores foram colocados, campos auxiliares nos permitiram marcar de forma automática, eleger de forma automática, definir critérios e escolhas. E assim, o centro de custo resume o componente de custo e temos de forma independente uma avaliação de custeio, ou por analogia e agora por a avaliação dos fornecedores. O custeio também pode ser feito de forma paramétrica, em função de algumas referências, ou seja, parâmetros, algumas informações já catalogadas, experimentadas e devidamente registradas, é possível estimar os custos de uma atividade pelos volumes a serem produzidos e pelas condições em que serão produzidas. Vamos ver como é que fica isso na ferramenta. O que seria forma paramétrica? Mais uma vez, nós temos o nosso componente de custo fixo aqui, vai receber o valor cheio, que é o resultado do cálculo de diversos parâmetros. Vamos discutir esses parâmetros aqui. Nós temos 800 metros quadrados a produzir, temos um custo já conhecido, catalogado, registrado, planilhado, de 100 unidades monetárias para produzir cada metro quadrado, 800 metros quadrados, cada metro quadrado nos custa R$100. Claro que há um grau de dificuldade nas condições da produção desse trabalho naquele ambiente, naquela região, naquela condição tributária, naquela situação política. Temos também um parâmetro que diz que a região sul, a região norte, tem um percentual a ser aplicado ou um percentual a ser aplicado na redução. Então aqui, mais uma vez, eu vou fazer a distribuição aleatória de todos os parâmetros para que nós possamos ver os resultados e discutir esses valores a seguir. Com os valores aleatórios já apresentados aqui, lembrando que isso é muito aleatório, apenas exemplo numérico, nós temos o custo por unidade produzida, temos as dificuldades encontradas após uma análise das produções, das atividades, dos locais onde estão sendo produzidos, e temos também o parâmetro da região, que vai influenciar multiplicando esses custos por uma constante que, por conta de experiência, não é uma constante aleatória. É uma constante experimentada, registrada e definida como apropriada para esse tipo de trabalho. Bom, sendo assim,
eu preciso encontrar uma fórmula aqui, que eu já tenha colocado no grupo de paramétrico aqui, que parece que ela é calculada automaticamente toda vez que eu calcular agendamento ou custo. E me parece que ela foi construída da seguinte maneira. É o valor do volume a ser produzido pelas variáveis ABC. As variáveis ABC aqui são custo por unidade produzida, dificuldade e região. Agendando, encontramos um custo estimado pelos parâmetros apresentados e regras disponíveis e o centro de custo vai acumular todos os valores dos seus componentes. E vamos ter com isso o total geral de gasto da produção. Vamos observar que nós estamos trabalhando outros componentes de custo, o que significa que nós não perdemos o custeio por analogia, não perdemos o custeio dos fornecedores, continuamos com as informações aqui, e agora também temos um custeio de forma avaliada aqui pelos parâmetros de construção, os parâmetros de produção e das condições de contorno, região, dificuldade ou outros critérios que possam ser colocados como referências de afinação do valor de custo por unidade. O custo de atividade, o custo do produto, ele então agora foi calculado na sua forma paramétrica.